Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão passando esses dias? Bom, hoje eu resolvi gravar a aula aqui fora porque o dia tá muito gostoso, né? E eu acho que ficar perto da natureza tem a ver com a sequência das nossas aulas, que é o estudo de Gênesis, né? Então começou na criação, conforme a Vivi já ensinou pra gente. E hoje, o tema da aula de hoje é o pecado entra no mundo. Então, depois daquela bela criação que Deus fez, o homem escolheu desobedecer a Deus e o pecado entrou no mundo. E a gente vai aprender sobre tudo isso, lendo alguns versículos. Mas antes eu gostaria que vocês me acompanhassem em oração, tá bom? Para que Deus possa nos ajudar a compreender a aula de hoje. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, cuidado de nós, continue cuidando de cada um, cada familiar nosso, Senhor. Obrigada por cada aluno que está acompanhando a aula, Senhor. E eu peço que o Senhor abra nossa mente para que a gente possa entender a mensagem que está na sua palavra. Tudo te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Bem, gente, como sequência da nossa aula, hoje a gente vai estudar, como eu disse, como o pecado entrou no mundo. Para isso, eu gostaria que vocês me acompanhassem na leitura da Bíblia, tá? Se vocês puderem, por favor, pegar a Bíblia de vocês. A gente vai ler Gênesis 2, do versículo 8, o versículo 8 até o 9. Depois, Gênesis 3, de 1 a 8, e Gênesis 3, versículo 24. Tá? Então, enquanto isso, eu espero vocês pegarem a Bíblia, para vocês poderem acompanhar comigo, porque afinal de contas é a aula da EBD. E EBD a gente tem que estudar a Bíblia. Bom, vamos lá. Gênesis 2, versículo 8 até o 9. Depois, o Deus Eterno plantou um jardim na região do Éden, no leste, e ali pôs o homem que ele havia formado. O Deus Eterno fez que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos, que davam frutas boas de se comer. No meio do jardim ficava a árvore que dá a vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Gente, só para fazer uma observação, a minha Bíblia, ela é a versão na linguagem de hoje, então talvez esteja um pouquinho diferente da versão de vocês. E aqui nós aprendemos que Deus criou o jardim do Éden e colocou o homem para cuidar do jardim do Éden. E no meio do jardim haviam duas árvores, uma é a árvore da vida e a outra árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal, que dá o conhecimento sobre todas as coisas. Bom, agora vamos ler o versículo 3, aliás, capítulo 3 de Gênesis, versículo 1 a 8. A cobra era o animal mais esperto que o Deus Eterno havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter conhecimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. Deu ao seu marido e ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Deus Eterno, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores.
Então, nesse texto aqui, gente, já está falando como o pecado entrou no mundo, né? Deus, ele poderia simplesmente fazer com que os dois não pecassem, mas ele preferiu deixar o direito de escolha, ou seja, o livre-arbítrio. Então, a Eva, ela preferiu dar ouvidos à serpente do que obedecer a Deus. E obedecer é confiar, mesmo que nós não tenhamos certeza do porquê Deus nos pede algo, nós, por amor, devemos obedecê-lo. É assim que ele deseja que nós agimos com ele, que nós obedeçamos a ele por amor e não por obrigação. Então ele deixa o nosso direito de escolher. E infelizmente Adão e Eva escolheram ceder à tentação da serpente, que na realidade é um animal que foi usado por Satanás. Então a serpente tentou Eva, Eva cedeu à tentação e o pecado, através da desobediência, entrou no mundo. E essa desobediência traz o peso da culpa. Por isso que Adão e Eva se esconderam de Deus, porque eles perceberam que estavam nus. Até então, eles não tinham conhecimento da maldade. Não havia, era tudo puro. A nudez era algo natural e puro naquele momento. Mas a partir do momento que eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, a sua nudez pesou como uma culpa. Então eles quiseram se esconder de Deus, sentiam-se culpados. Ali o pecado já começou a ter os seus efeitos. Por isso, continuando no capítulo 3 de Gênesis, nós vamos ler o versículo 20, no capítulo 3 de Gênesis, o versículo 24. Deus expulsou o homem e no lado leste do jardim pôs os querubins e uma espada de fogo que dava voltas em todas as direções. Deus fez isso para que ninguém chegasse perto da árvore da vida. Então, com o pecado, Deus não pode ficar perto do pecado porque Deus é santo. Então ele teve que separar o homem dele. E também separou ele da árvore da vida. E com isso, através do pecado, a morte também entrou no mundo. Eles tinham direito à vida eterna, Deus havia dado a vida eterna, mas eles perderam por conta da sua desobediência a partir do pecado. E aí a morte entrou também no mundo. Bom, é até aqui a leitura da Bíblia. Mas aí, o que aconteceu? Nós então, o que a gente consegue entender desse estudo? O pecado entrou no mundo pela desobediência de Adão e Eva. O pecado nos afasta de Deus. E o pecado traz a morte. Então, estamos perdidos? Acabou tudo? Quando chegar a nossa hora, nós morreremos e não haverá mais nada após a morte? Não. Não, porque Deus nos ama incondicionalmente. E Ele elaborou um plano perfeito, que é o plano de salvação. Então ele enviou Jesus Cristo, que já morreu na cruz por nós, mas ele também deixou uma escolha de nós aceitarmos ou não o sacrifício de Jesus. A partir do momento que aceitamos o sacrifício de Jesus, nós recebemos novamente a vida eterna que foi perdida ali no pecado de Adão e Eva. Nós voltamos a ter a vida eterna. Mas aí Jesus morreu, pagou pelos nossos pecados. Nós somos salvos se aceitamos o Jesus Cristo. No entanto, ele foi para os céus, ele ressuscitou e subiu aos céus. Não ficou mais aqui na terra com a gente. Ficamos sozinhos? Não. Jesus prometeu enviar um Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco constantemente. Então, sempre que vem uma tentação, como é que vem a tentação? O diabo continua nos tentando como tentou lá no paraíso. Como é que vem uma tentação? Muitas vezes através de um filme, através de companhias que não nos levam para os caminhos de Deus, através de leituras impróprias, através de pensamentos ruins.
A Bíblia diz que tudo que for bom, agradável, justo, honesto, nessas coisas pensais. Devemos pensar nas coisas boas e não em coisas ruins, para que a gente não seja tentado a pecar. Mas se a tentação vier e for muito forte, o que nós devemos fazer? Nós devemos clamar a Deus e o Espírito Santo vai interceder por nós, vai nos ajudar. Deus vai enviar uma saída para que a gente não peque. Por isso é muito importante sempre muita leitura da Bíblia para conhecer a vontade de Deus e a oração para que a gente tenha um relacionamento e Ele conheça também o nosso. Ele já conhece o nosso coração, mas Ele quer que nós falemos com Ele. Então, mas e se acontecer da gente pecar, mesmo suplicando a Deus, e de repente às vezes acontece de vir uma tentação muito forte e a gente não buscar a Deus e acabar falhando e pecando? Deus está pronto para nos perdoar. Basta que a gente reconheça o nosso pecado, se arrependa de verdade e confesse a Deus em oração. Ele vai nos perdoar. A Bíblia diz que Deus é justo e fiel para perdoar dos nossos pecados. No entanto, não é porque a gente sabe que Deus nos perdoa que vamos fazer o que bem entendemos o tempo todo da nossa vida e sair pecando assim, né? Não, nós temos que sempre manter uma vida de comunhão com Deus, de oração, de leitura da palavra da Bíblia e procurando fazer a vontade. Mas se pecarmos, nós temos o perdão de Deus através do nosso arrependimento e confissão dos nossos pecados. O Espírito Santo intercede por nós. Então, gente, a lição de hoje é basicamente essa, sobre como o pecado entrou no mundo. Foi através da desobediência, ela trouxe o pecado, ela trouxe a morte, mas Jesus trouxe a vida. Deus enviou seu Filho para nos salvar. Então nós devemos sempre estar em comunhão com Deus, buscando fazer a vontade dEle em todas as nossas atitudes, principalmente agora, nesse momento que a gente está passando, que nós não podemos estar na igreja, estamos confinados em casa, às vezes acaba se entediando, não tendo muito o que fazer e vem pensamentos assim que não tem nada a ver na cabeça da gente. Então vamos pedir para que Deus esteja conosco, vamos ler bastante a Bíblia, procurar atividades que nos conduzam para os caminhos de Deus. Tá bom, gente? Procurem reunir com a família, com o pai, com a mãe, orarem juntos, conversar mais. E vamos seguindo assim, que Deus espera de nós a fidelidade também, assim como Ele é fiel conosco. Gente, e para praticar, para a gente exercitar o ensino de hoje, eu vou enviar para vocês um link no grupo do WhatsApp. É um link para um aplicativo onde vocês vão poder jogar um quiz de perguntas sobre o estudo de hoje, tá bom? Aí eu também vou pedir para vocês não esquecerem, por favor, de dar um oizinho, quem assistiu o vídeo, quem conseguiu acompanhar com a Bíblia. Como a Vivi lembrou na aula passada, a feirinha continua valendo. E a gente precisa anotar a presença de vocês, né? Quem trouxe a Bíblia, certo? E também vai contar quem participou do quiz aí, das atividades, para reforçar o nosso estudo, certo? Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, continuem se cuidando. Estou com saudade de todos. Em breve a gente se vê de novo, se Deus quiser. Beijos, tchau, bom domingo.